O reino de Deus, ele não fechou as portas. As escolas fecharam, o comércio fechou, as fronteiras, muitas ainda estão fechadas, igrejas, muitas estão ainda fechadas, mas eu te garanto, o reino de Deus, ele está mais vivo e mais atuante do que você possa imaginar, do que você possa pensar. Eu tenho percebido que nesses dias há um sentimento no coração de muitas pessoas que parece, que o mundo se fechou e tá, o sentimento muitas vezes assim, nossa, mas parece que também tudo está parado. Paralisou. A gente não escuta mais falar de encontros, a gente não escuta mais falar de conferências, a gente não escuta mais falar de atividades da igreja. Eu acho que a igreja deve estar meio parada, As igrejas estão fechadas, mas está lá todo mundo em casa, assistindo lives, está todo mundo concentrado nas suas ideias, nas suas lutas. Eu quero dizer para você que Deus está também no meio das calamidades, trabalhando em favor do seu povo. Aleluia! Deus está trabalhando. Pensa aqui comigo, gente. Será que agora vocês estão achando, E a gente fica pensando, às vezes, será que os anjos cruzaram o braço agora e disseram assim, não, agora eles não estão mais cantando lá embaixo, eles não estão mais adorando, tem menos cultos, tem menos reunião de oração, eles não abraçam mais. Então, a gente, Senhor, a gente não pode dar um descanso para o Senhor agora. Será que é desse jeito? Ou então vocês pensam, que o diabo também pediu agora, que todo mundo entre férias, porque é muito cara a folha de pagamento deles, porque deve ser mesmo, que o diabo vem para roubar, matar, destruir, então deve ser pesado o negócio. Será que ele chegou agora e falou assim, não, agora vocês parem, não precisa mais perturbar mais ninguém, não. Deixa, porque os crentes lá estão tudo sossegados, não estão orando mais, não tem mais tempo de oração, de intercessão, não clamam mais. Eles estão achando mesmo que está tudo parado, Então vamos dar folga para vocês. Gente, será que também a gente pensa que os decretos de Deus paralisou? Será que a gente está achando que tudo está paralisado? Tudo que Deus decretou, a história, o sonho de Deus, o que Deus tem para a sua vida e para a minha vida não está se concretizando dia após dia? Será que nós pensamos dessa forma? Que o Deus trabalha como nós trabalhamos, que agora tem que ser menos tempo trabalhando, o comércio fecha tal hora, tem que voltar mais cedo para casa, agora a dificuldade de abrir isso, abrir aquilo. Será que nós pensamos que Deus está dessa forma? Eu não sei vocês, mas quando eu falo de reino de Deus, essa semana eu estive meditando em cima disso, sobre o reino de Deus, e o que sempre vem no meu coração é uma alegria muito grande, em pensar que eu tenho um pai que é um rei, aleluia, em pensar que eu tenho um Deus que é o Senhor dos senhores, é o dono de tudo isso aqui, que tem controle de tudo, de um coronavírus, isso não é nada, se ele controla o inferno, será que ele não tem controle para dizer basta? Claro que tem, mas tudo está debaixo do controle de Deus. Então, quando eu falo de reino de Deus, eu não sei vocês, eu sinto algo tão forte dentro de mim, eu me sinto, o cara, porque eu sou filho do rei. Se eu sou filho do rei, o que eu estou fazendo nessa terra pensando que o reinado do Senhor, que o reino está paralisado? De maneira nenhuma. Se você tem a sua Bíblia aberta em Lucas, agora abre, por favor, capítulo 17, versículo 20 e 21, diz assim, vamos até o 24, tá? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele está ali ou ele está aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. A pergunta desses fariseus, quando viria
o reino de Deus? Essa pergunta é o grande questionamento dessa noite. Aonde está o reino de Deus? Como que o reino de Deus está agindo hoje no nosso meio? Ano passado, nessa época, em final de junho, eu fui levar o João Arthur para fazer uma prova em Portugal, e tinha uma escala em Londres, e o João pediu para mim para que, se ele não dava para ele de presente, ele conhecer Londres naquela escala. Ficamos 3 dias em Londres. E é interessante que Londres é uma cidade que a grande e forte ênfase, né, é o reinado, a rainha Elizabeth, né, tudo aquela estrutura, tudo é movido, né, a beleza toda é construída nessa história de reinado. E é interessante como que as pessoas elas têm tanto interesse nisso. Um dos passeios maiores, né, e mais importantes, né, nessa viagem era conhecer o castelo de Buckingham, né, ver aquela mudança, né, da guarda, né, e aquilo lá nós marcamos um dia, porque tinha que ir, porque todo mundo que vai lá tem que ver aquilo. E eram milhares de pessoas, não tinha onde a gente se enfiar para conseguir enxergar o chapeuzinho lá do guardinha, porque era muita gente. As pessoas elas são fissuradas em ver o esplendor, as pessoas são fissuradas em ver algo majestoso, as pessoas são fissuradas porque elas olham para tudo aquilo, elas acham que aquilo é o máximo, é ser a rainha, morar naquele castelo, que por sinal ela nem mora mais lá, né? Aquilo é figurativo, mas as pessoas têm um sonho e o desejo de ver tudo aquilo, que em algum minuto acabou, os soldadinhos foram embora, a gente nem viu direito o soldado, e aqueles milhares de pessoas saíram daquele pátio e foram embora. As pessoas muitas vezes têm ideia de que a realeza é como se fosse até um semideus, né? É muito comum isso, a pessoa imagina que aquela mulher lá é uma semideus. E os fariseus estavam aqui questionando Jesus sobre o reino de Deus, porque eles esperavam, nós sabemos disso, eles esperavam um rei que viesse dominar, controlar com todo o poder, toda a majestade, eles criam que veria o Messias, por sinal estão esperando até hoje, né, esse tipo de Messias, mas eles estavam ali questionando Jesus quando viria o reino de Deus, porque pela ideia deles era algo como isso que eu contei agora sobre lá na Inglaterra. Algo cheio de pompa, cheio de autoridade, pessoas batendo palmas, pessoas observando, achando lindo, maravilhoso. Na mentalidade dos fariseus, o reino de Deus deveria vir dessa forma, cheia de pompa externa, para que pudesse ser observado pelas pessoas, analisados, e assim gostassem de seguir esse reino. E vejam só qual foi a resposta de Jesus, no versículo 20, olha aí. Jesus lhe respondeu: não vem um reino de Deus com visível aparência. Jesus chega e fala bem claro para eles: olha, o reino de Deus não é isso que vocês estão esperando que seja visível. Tipo assim, gente, já viu quando a gente fala assim, nossa, que igreja linda, olha o tamanho, olha quantos membros tem essa igreja, olha que coisa extraordinária que construiu, olha lá. Jesus está quebrando todos esses modelos desses homens, dos fariseus, que queriam ter uma pessoa para eles olharem, para eles glorificarem a Deus por intermédio daquelas pessoas, que nem hoje acontece, né? Hoje, o que se chama é culto à personalidade. Já ouviram falar nisso? Hoje, o que aconteceu, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é que muitas vezes nós estamos transformando esse reino, tentando transformar esse reino naquilo que Jesus não quer que se transforme, num reino de aparências. Porque num reino de aparência, só tem uma Elizabeth no mundo, não é verdade, gente? Ou tem mais Elizabeth? Tem algumas reis e rainhas pelo mundo, mas se conta nos dedos. Será que Jesus ele quer que nós começamos a construir reinos para que diga, não, aquela igreja é boa, não, aquele ministro de louvor é bom, aquele cantor é bom? E o que aconteceu esse reino?
que hoje nós podemos observar e nós devemos tomar muito cuidado com isso. Está usando da próprio nome do Senhor Jesus e fazendo com que Jesus seja o sobrenome de muitas coisas. Você já observou isso? Muitas vezes você vai chamado para ir no culto, você não vai mais para adorar Jesus, você vai para assistir o pastor tal pregando. Ou você vai assistir o show do fulano, da fulana de tal, cantando. Vírgula, em nome de Jesus. É isso que tem acontecido hoje em dia. E Jesus, ele é totalmente contra esse farisaísmo. Jesus vai totalmente contra essa postura, ele não apresenta um reino de Deus cheio de glória, fantástico, exuberante. Não, ele apresenta um reino simples. Simples. Ele chega e fala, ele não vai estar nem ali, nem aqui. Ele está dizendo, olha, não adianta vocês ficarem procurando aonde que está. Como hoje a gente faz, né? A gente é na internet, a igreja famosa no Brasil está sendo tal, eu vou assistir o culto lá. Eu vou assistir a mensagem porque esse pastor é famoso, não, ele deve ser bom a palavra dele. Falando tal, vocês não conhecem nem a vida do cara às vezes. E às vezes aquele irmãozinho que traz uma devocionalzinha para você, que manda para você muitas vezes no WhatsApp, você não dá nenhum valor para que ele manda. Mas você quer assistir a pregação do pastor famoso e a devocional do pastor famoso, porque aquele que é simplesinho, aquela simplesinha que te manda, às vezes, com maior boa vontade no WhatsApp, para você tentando ali, né, uma palavra para o teu coração, você, pluf, pluf, pluf. Ou não deleta ou nem lê. Sabe por quê? É o que está acontecendo hoje. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Ele chega e fala o seguinte, porque o reino de Deus está dentro de vós. Em outras traduções, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está aqui, o reino de Deus não precisa de conferência, o reino de Deus não precisa de eventos. Será que Deus precisa, para se aparecer, alguma coisa desse tipo? Será que Deus precisa, para se aparecer, desse microfone, dessa caixa, desse palco, dessa luz aqui acesa, precisa dessa bateria? Deus não precisa nada disso, gente. Você acha que Deus precisa de um homem, precisa de uma estrutura, precisa de uma construção? É isso que ele está dizendo para esses fariseus. Eu não preciso de nada disso. A igreja de Jesus não precisa ser famosa. Não precisa. O seu ministério não precisa ser famoso. O que Deus tem me falado nesses dias para eu preservar nessa igreja, que nós sejamos uma igreja que tenha autoridade. Muitas igrejas têm autoridade e não têm fama. Muitas vezes você passa numa ruazinha, né, de uma igrejinha, de uma plaquinha, de um nome tão engraçado, é o não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê, você fala assim, ai meu Deus, olha, tadinho, né? Que esforço aqueles irmãozinhos estão dentro. Que esforço de nada, gente. Às vezes está cheio de autoridade mais do que uma mega que está dizendo, eu quero ganhar, é Londrina. Que você quer o quê? Nós precisamos de autoridade, não precisamos de fama, a igreja não precisa de fama. É isso que Jesus está falando, olha, vocês não vão ver nem ali, nem aqui, porque o reino de Deus está entre vós. Você pode dar glória a Deus por isso, gente, junto comigo? Será que sou eu que penso desse jeito? Você também pensa desse jeito? Você pode legar a mão e dar glória a Deus por isso? É, gente, isso que tem acontecido hoje em dia. Vejam só Jesus mesmo. Jesus veio silencioso, não foi? Jesus não veio nenhum show pirotécnico. Jesus nasceu, ainda que tivesse aquela estrela, né, singela estrela, onde alguns magos só seguiram. Aí depois a gente vê a historinha, os filminhos, né? Aí depois está Jesus lá na manjedoura, com os magos, os pastorzinhos, os animaizinhos. Não fendeu o céu, brilhou. Não aconteceu nada disso, gente. E como agora nós queremos viver num reino que é onde ele tem que aparecer. Tem que estar na mídia. Tem que estar lá, tem que estar no canal de televisão. Tem que fazer, porque tem que aparecer, porque isso. Volto a dizer, a igreja não precisa de fama, a igreja precisa de autoridade. Você pode entender isso bem claro nessa noite, precisa de autoridade. Veja Jesus, a simplicidade dele. Jesus veio como uma semente. E eu vou ler o texto de João, capítulo 12, fala sobre isso. A semente que caiu na terra,
morreu para nos dar vida. Vai falar para o crente que o crente tem que morrer. Ele se bate. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Aí se fala, Jesus está tirando isso da sua vida. Eu não aceito Satanás. Não vai tirar isso da minha vida. E se Jesus quer que morra algumas coisas em você? E se Jesus quer arrancar algumas coisas de você? Ele morreu, gente. Por que nós agora não queremos? Sabe por quê? A nossa mentalidade. Não, eu sou filho do rei. Você já quer uma cadeira lá do lado dele, né? Já está lá brigando, quase no céu, aonde que você vai se sentar. Jesus veio como uma semente. João capítulo 12, 23 e 24 diz assim. Jesus lhe respondeu, chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Olha só como ele vai ser glorificado. Em verdade, vos digo e vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. E está aqui os fariseus. Ai, como que vai ser o reino? Qual que é a minha parte? Aonde nós, os magistrados, os sacerdotes, vamos sentar, Senhor, no seu reinado? E Jesus falou, o quê? Vocês estão o quê? Procurando aonde está o reino? O reino está aqui. O reino sou eu. Eu estou entre vocês. O quê? Com essa roupa? Não. Com esse monte de gente pobre andando atrás do Senhor, pedindo cura, milagre, que não tem dinheiro para ir no médico, ter remédios, tem que ficar andando atrás dias e dias. É, isso mesmo. O reino está aqui. Esse é o reino. Mas o senhor tem certeza que é isso? Romanos capítulo 14, 17 diz assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Um cristianismo bíblico que vive os moldes do reino de Jesus, que vive nesse reino de Cristo, ele tem que ser um evangelho que ensine como Jesus viveu. Não tem outro caminho. Nós temos o modelo. O modelo é viver como Jesus viveu. Amando, buscando se consagrar, se separando do mundo. Um evangelho cheio de unção, sim, cheio de poder, porque ele não quer fama, ele quer autoridade. Ele diz que nós temos que ter autoridade. E ele nos deu autoridade. Agora, um evangelho, um cristianismo carregado de doutrinas, carregado cheio de leis, que os fariseus aqui, né, que a gente vê o que eles queriam, que carregar talvez uma imagem de um cristão, mas não ser um cristão, isso é farisaísmo. Isso está na Bíblia. E é uma realidade hoje. Hoje o reino de Deus, desculpe a expressão, gente, grande parte dele é farisaico. Não tem vida. Busca as experiências humanas, que possam trazer glória, que possa trazer poder, que possa trazer pessoas, que possa trazer isso, recursos, que possa lhe dar fama, que possa fazer ele ter seguidores na internet, que possa o Instagram bombar. O Facebook está meio fraco, né? Mas se o Instagram bombar, está muito bom. E as lives, o orgulho, a vaidade, você entra nesses tais do reino de Deus, você começa a olhar, gente, a gente tem que ser crítico. Não sejam bobos. Será que nós não percebemos o que hoje está sendo levado essa nação brasileira? Sim, Deus tem falado que há um mover de Deus sobre essa terra, sobre o Brasil. That's it, ok, eu creio em tudo isso. Mas tem muitos que estão querendo aproveitar a onda, né, que nem ainda cresceu, está na marolinha ainda do derramado poder. Eles já estão querendo pegar a marolinha e sair surfando e querendo sair na foto. Gente, acorda.
Isso não é reino de Deus, isso é farisaísmo, farisaísmo. O reino de Deus, ele não tem geografia. O reino de Deus está aqui, está lá na China. Não, mas na China tem pouco crente. E para, gente, o reino também está lá. Ah, não está na Coreia do Norte? Está lá na Coreia do Norte. Você acha que para Deus tem fronteiras? A gente fica nessa mentalidade, muitas vezes, que agora não, agora o Brasil é a bola da vez, né? Então agora o avivamento está sobre o Brasil. Que bola da vez? Não existe isso. A gente tem que tomar muito cuidado até como fala isso. Sim, podemos estar num tempo de avivamento, de despertamento espiritual, mas será que Deus só vai agir aqui no Brasil? Só aqui que tem os bons missionários, só aqui que está a nata das missões mundiais? Imagina, e aquele irmãozinho que está lá no Camboja, lá pregando o evangelho, num grupinho lá, em cima de uma montanha lá na Camboja. Tem muito mais autoridade, que é muito missionário que está sendo formado hoje, e está dizendo que está saindo debaixo de bênção de alguma missão, e está dizendo que está isso e está aquilo, mas o cara não está nada, está na onda, está pegando a marolinha achando que aquilo vai crescer. Acorda, igreja. Isso é farisaísmo, isso é farisaísmo. Temos que tomar muito cuidado. O reino de Deus é sobrenatural? Sim, mas ele é natural. Deus vai trabalhando. Ele tem coisas extraordinárias? Tem. Mas o reino de Deus, Jesus disse, está entre vós e dentro de vós. Então, se está dentro de mim, a primeira coisa que a igreja, eu e você, devemos perceber, que tipo de reino está aqui dentro de mim. Se nós estamos com uma vida cheia de pecado, estamos com uma vida totalmente mascarada de farisaísmo, você não está nada com o reino de Deus dentro de você. Você está sonhando que tem alguma coisa extraordinária na sua vida. E às vezes está lá pregando, às vezes está lá falando que tem unção, que tem isso, que tem aquilo, mas dentro dele muitas vezes não tem o reino de Deus nenhum. Porque o reino de Deus é santo, é puro, é cheio de vida, não tem vaidade, não tem orgulho, não tem ambição. Não, mas tem que ter visão. Opa, tem que ter visão, mas não tem que viver debaixo de ambições. Deus vai trabalhando na história, e os fariseus aqui, eles queriam o quê? Eles queriam poder. Eu penso assim, gente, que o reino de Deus está aí. Ele está aqui. Ele está aí dentro de você. Aonde você estiver, o reino de Deus está indo. Isso não é uma novidade. É como lá, Benjamin Franklin, né? Descobriu a eletricidade lá. Tá bom, ele descobriu, mas já existia. Desde a fundação do mundo já existia eletricidade. Ele foi o cara que descobriu. Ok, beleza. Que nem reino de Deus agora. Não, é o reino de Deus está... Não sei o que, o reino de Deus já existe há muito tempo. já existe. Desde que esse mundo é mundo, que Deus trouxe luz nessa terra, o reino de Deus já está aqui sobre esse lugar. Deus continua sendo Senhor, Ele não chutou de lado e falou assim, vou largar esse universo, eu quero esse universo agora. Não, Ele continuou aqui, tanto que Ele continuou aqui trabalhando, que você foi alcançado pela graça e misericórdia de Deus através de Jesus Cristo de Nazaré, que Ele teve plano e Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para nos salvar. Glória a Deus por isso, porque o reino de Deus está sobre essa terra. Não saiu. E nem voltou agora porque o gospel, né, está forte agora no Brasil. Não, para com essa besteira. Sempre existiu. Eu conheço Jesus há mais de 35 anos atrás. Eu sempre falo para vocês, a minha alegria, minhas expectativas, meus sonhos, a minha vontade de servir é a mesma, não mudou nada. Sabe por quê? O meu reino não muda por épocas. A minha visão não muda porque agora está um outro tempo, agora está com outro movimento, agora tem um outro grupo cantando, agora tem outro pastor famoso, agora tem outra igreja famosa, eu vou seguir esse modelo, agora é Bethel, agora é tal igreja, agora é não sei o quê. Não, cara, gente, maravilhoso, eu amo tudo isso, eu sou um cara extremamente aberto para o mover de Deus, do Espírito Santo. Não fica olhando aqui, assistindo esse vídeo, achando que, nossa, você é um cara extremamente tradicional, presbiteriano. Eu sou presbiteriano, creio na doutrina, creio em tudo isso, mas creio que Deus está acima de qualquer doutrina. Eu creio que Deus pode fazer o que Ele quiser com a doutrina também. Eu creio nisso. Mas não transforme o reino de Deus como fosse de alguém. Como alguém tivesse posse. Como esses fariseus aqui estavam tentando fazer. Não é uma novidade. O reino de Deus não é uma novidade gospel. O reino de Deus sempre existiu.
Jesus disse, eu sou a porta. A porta não é uma igreja tal, a porta não é um ministério tal, a porta não é um pastor tal, a porta não é um missionário tal, a porta não é o trabalho missionário, não é o grupo missionário, não é o chamado, não é nada disso, a porta é Jesus. Jesus basta na nossa vida, gente. A gente precisa entender isso. E, consequentemente, a nossa vida, claro, Deus vai abençoando, Deus vai ungindo, Deus vai capacitando, Deus vai transformando, vai te dando não fama, vai nos dando não fama, Ele vai nos dando autoridade. E por isso que é maravilhoso encontrar esse caminho chamado Jesus. E não cabia isso na mente de um fariseu. Por isso que os caras entravam em crise, por isso que os caras arrumaram de qualquer jeito de matar Jesus mesmo. Porque a mensagem de Jesus não cabia naquela época, gente. Que nem falar isso aqui hoje, se eu estivesse num congresso hoje, falando para 5, 10 mil jovens, né? Era capaz de alguém chegar, me catucar assim e falar assim, pastor Menos, por favor, né? Nós estamos incentivando os jovens a fazerem a obra, e o senhor vem falar que o reino de Deus, por favor, pastor, controla um pouco aí. Pô, gente, eu sei que não vai agradar muito os movimentos hoje isso. Não agrada muito. Sabe por quê? Porque isso que eu estou falando hoje vai impactar, muitas vezes, com as nossas ambições. Até com as minhas ambições de ser pastor, sabia? Isso trabalha comigo. Não pensem vocês que eu estou pregando uma coisa que Deus não trabalha na minha vida. Claro que trabalha, gente. Claro que trabalha na minha vida. Quem conhece, quem anda comigo, sabe muito bem disso. Que eu preciso ser trabalhado, eu preciso ser moldado. Mas eu preciso entender o que vem a ser reino de Deus. Não cabia na cabeça desse fariseu o que Jesus estava falando. Não cabia. Eu acho que o reino de Deus é uma coisa extraordinária. A gente coloca o reino de Deus numa caixinha e a gente acha que algumas coisas que acontecem é reino de Deus. E a gente se conforma muitas vezes com algumas situações. Quando Deus tem coisas extraordinárias para fazer através da igreja. Deus tem mais unção. Gente, eu creio na unção. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus usa os seus vasos. Eu creio que Deus usa ministérios. Mas não para a fama. Para a expansão do reino de Deus. Para mostrar mais e mais que a igreja tem autoridade sobre essa terra. Dada pelo Senhor. Por isso que Jesus, em Lucas 10, 19, diz assim, eis aí vos dê autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Eu amo viver nesse mover. Amo, gente. Amo ver coisas sobrenaturais. Eu queria estar no tempo de Atos dos Apóstolos. Você imagina o povo levando aquelas pessoas doentes no meio da rua, porque tinha um cara que chamava Pedro, passava, né? E diziam que a sombra dele curava. Cara, eu quero ver isso. Claro que eu quero ver, eu creio nisso. Eu creio. Mas eu não creio que era a sombra de Pedro que curava. Uma sombra. Não é uma sombra. Gente, não é uma sombra que cura. E daqui a pouco tem gente fazendo teologia com sombra, né? Que coloca os pastores aqui, vai passando e molha a sombra, passa. Pô. Não é sombra. Muito menos Pedro. Muito menos Pedro, né, gente? Pastor, por que o senhor falou assim, muito menos Pedro? Porque Pedro, você é Pedro. Eu também sou Pedro. Pastor, o senhor está falando que eu sou aquele homem esquisito que ele foi? É você mesmo. Eu mesmo. Muito menos Pedro. Eu creio que estava sobre Pedro. A autoridade que Jesus tinha dado sobre Pedro é que fazia com que ele vivesse fazendo coisas extraordinárias. Era a presença do Espírito Santo, sim. Era a presença do Espírito Santo que fazia milagres. A unção era por causa do que Jesus tinha autorizado ele fazer, como esse versículo que lemos há pouco, Lucas 10, 19. É assim que se caminha. E hoje nós olhamos, Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus não vem com visível aparência. Olha, se você quiser esquecer tudo que eu falei hoje, guarde isso. O reino de Deus não vem com visível aparência. Aí você vai começar a observar algumas coisas que você vê no mundo. Aí você vai. Cara, isso é visível aparência. Isso quer aparecer. Não pode ser reino de Deus isso. E ele continua.
nem pode estar ali ou aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Só para encerrar, gente. Deus, ele tinha dado a Adão e Eva autoridade. Vocês concordam comigo lá no Éden? Não tinha dado? Deu os nomes, deu o jardim para ele cuidar, disse, toma conta aí. Todo dia eu vou vir passear aqui para ver como que estão as coisas, se vocês estão bem, vou conversar um pouquinho com vocês, mas tenho autoridade. Pode aí, faça o que vocês quiserem, constrói, cultivem, dê os nomes dos animais, eu vou dar sabedoria para vocês. Aí o que aconteceu? O diabo veio, enganou o casalzinho lá, pecaram, foram expulsos. E daí o que aconteceu? Perdeu a autoridade. Perdeu. Aí agora Jesus vem, morre por todos nós e traz de novo um homem à comunhão com Deus que havia perdido lá no Éden. E agora, através de Jesus, por intermédio de Jesus, novamente, Deus dá o governo, a autoridade. Para quem? Para a igreja fulana de tal? Não. Para o pastor fulano de tal? Não. Para quem agora? E por quem Jesus morreu na cruz? Em favor da igreja. Igreja. E agora sim a igreja tem autoridade sobre culturas, sobre infraestruturas de todas as nações. Aí sim eu creio. Quando a igreja se posiciona numa visão que ela não tem fama, que ela não busque fama, mas ela busca autoridade para caminhar no modelo do Evangelho e da vida de Jesus, aí eu entendo que a igreja realmente veio para reinar sobre essa terra. Esse reino é para depois que você morrer? Não. Esse reino é para agora. Esse reino você pode viver agora. Você pode viver sendo instrumento de Deus, capacitados pelo Senhor. Tudo isso porque Deus, no seu imensurável amor, ofereceu Jesus para sofrer em nosso lugar, em consequência dos nossos pecados. E agora essa autoridade está disponível a todas as pessoas, todos os homens e mulheres que confessam Jesus Cristo como Senhor. Não está sobre alguém ou alguma coisa. O reino de Deus está dentro de vós. E aí? Vamos continuar sendo a igreja? Vamos continuar expandindo esse reino, Igreja Presbiteriana Reviver? Vocês podem dizer amém comigo? Vamos continuar fazendo essa obra? Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Ele deixa claro que Ele veio fazer com que os céus e terra novamente se unissem. Ele diz, Pai Nosso, vamos orando, Pai Nosso, venha a nós, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pai, que tudo que aconteça aí no céu, aconteça aqui na terra. Que todo esse poder, que toda essa maravilhosa graça, que todas essas experiências que tem na terra, que é muito bom, Pai, eu sei, eu já estive aí, agora eu estou aqui, mas eu sei que é maravilhoso, que esteja também sobre essa terra. Sabe por quê, Pai? Eles perderam a autoridade, mas agora eu vou morrer por eles. Traga novamente a autoridade sobre essa terra e entregue a eles, os seus filhos, a igreja. Se você gostou deste vídeo, esteja curtindo. Aproveite e se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificação dos novos vídeos. Um grande abraço.